Você está vivendo ou sobrevivendo? Talvez você esteja se aguentando, ou está difícil de se aguentar. Então, veja você, qual que é a motivação que te leva a justificar o que você sente? Você já parou para pensar que o cenário que você compõe para estar nessa posição indefinida de saber o valor real da vida, né? Por exemplo, tem uma frase do Mahatma Gandhi que diz assim, tem gente que vive como se nunca fosse morrer e muitas vezes morre sem nunca ter vivido. Então é preciso da gente se questionar, o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo ou sobrevivendo? Esse é o Cantinho do Ari. Se inscreva nesse canal para ver mais vídeos como este. Falando um pouco sobre a questão da sobrevivência e do motivo de estar vivendo, né, é fundamental. Por quê? Porque o ser humano, ele é um movimento de estímulos, né? E os estímulos, muitas vezes, eles não encontram ressonância porque a gente se limita num padrão de crenças, de cultura e de valores, como se estivéssemos no mito da caverna. Então, o que é o mito da caverna? As pessoas cresceram, isso foi feito por Platão, né? 4 séculos antes de Cristo. O mito da caverna, o que ele coloca? Ele coloca as pessoas dentro de uma disciplina, dentro de uma regra. As pessoas crescem achando que o mundo é só aquilo e alguém diz para elas aquilo que é e aquilo que não é. Então elas se limitam àquilo como se o que elas tivessem para entregar fosse só aquilo que é sob a orientação daquele que está ali. Então, dentro da nossa sociedade, tem muito disso, da gente viver num ambiente muito amplo, mas só enxergar aquilo sob o que eu estou doutrinado para ver. Então, como se eu não estivesse vendo só aquilo que eu fui doutrinado, eu estaria cometendo uma coisa errada, uma heresia. E aí, para evitar reprimendas e ser aquela pessoa cordata, disciplinada, direitinho, eu acabo cedendo e me submetendo a padrões que não correspondem com as minhas ansiedades, com as minhas necessidades. Como eu não entro em contato com elas, eu vou suprimindo-as para sobreviver, justificando o fato de que aquela é a regra, aquele é o modelo. E muitas vezes as pessoas se rebelam. Por quê? Porque a vida ela é um conjunto de fatores muito mais abrangente do que só aquele que alguém disse para você que a vida é assim, que a vida não é assado. Enfim, as pessoas elas compõem o mundo delas com a gente baseado também no sistema de crenças de cada um. E elas em si também estão carentes de uma abrangência maior. Por quê? Porque a informação, o conhecimento, ele vai encontrar ressonância dentro de mim quando eu tiver uma predisposição. Então, assim, enquanto eu não fizer uma avaliação de fato de que o meio que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo, eu estou encontrando nesses limites tudo aquilo que vem de encontro com os meus anseios, senão não significa que o meio está errado, mas significa que você pode olhar sob um novo ponto de vista o mesmo meio que você vive. Então, no mito da caverna, um daqueles que não dá conta de ficar naquele ambiente, eles são advertidos que todos aqueles que saem da caverna voltam e são loucos, porque voltam falando coisas que são desconexas com aquilo que é a caverna. E aí um deles sai e volta lá fora e chega lá e ele vê o mundo como ele é e ele fica maravilhado. E como a pupila dele estava acostumada com outro ambiente, ela dilatou muito e ele desmaiou. Quando ele acordou, ele esqueceu da advertência daquele que falava que quem voltava ficava louco. E ele, no afã de compartilhar com os irmãos, ele volta lá e diz para eles, olha, o mundo lá fora é isso. E começa a falar coisa, aí confirma a teoria daquele que orienta a todos eles, a submissão. E aí o que eles fazem com ele? Prendem ele. Então aí continua. Então a crença é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente vive no mito da caverna e não se permite sair da nossa letargia, daquele ambiente que
a gente parece que é uma acomodação, mas na verdade não é, é o medo de correr riscos, e aí a vida fica desmotivante. Então é importante a gente entender que nós temos um valor, e esse valor, ele não foi dado pelos homens, ele foi dado pela nossa elementaridade, que vem de Deus. Então o homem, ele é um desiderato, ele veio no mundo para ele se conhecer, não para ter como fator de conhecimento real o conhecimento do outro. Mas o outro, ele é elemento complementar, agregador e não finalizador das minhas ideias, dos meus desejos, das minhas realizações. Então é possível que a gente, tomando a disposição de, sem ter que romper com o meio e trazer novos gatilhos, conhecendo coisas novas, saindo da zona de acomodação, que nem é zona de conforto, e ali a gente vai encontrando recursos dentro de nós que a gente vai entendendo que vale a pena você prospectar e ter respostas novas. Em consultório, chegam muitos casos e geralmente o problema humano ele está sempre reproduzido no mesmo patamar, na mesma psicosfera, independente da classe social, econômica. Mas é muito comum, por exemplo, no casamento. Chega um cliente em que está infeliz no casamento, a companheira está ali também dando tudo que ela tem de melhor e o casamento ficou morno. E aí, falta algo que motiva aquilo ali, dá sangue no olho, as pessoas, porque estão cumprindo com um padrão, para não mexer naquilo, elas vão se submetendo, né? E aí é comum, às vezes, o homem sair para procurar fora aquilo que está faltando dentro. E a mulher ficar infeliz porque está se submetendo a uma situação que não é justa. Ela também ficar exposta a esse tipo de situação. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha o processo da reavaliação dos recursos que cada um tem, que não estão sendo utilizados, para ser usado como novas ferramentas para explorar melhor o processo de quando surgiu a relação e o que motivou a relação. Então, a relação foi motivada por um ambiente, esse ambiente continua lá, mas como surgiram outros elementos, eles competiram com aquele, então perdeu a motivação. Então, é preciso entender que uma coisa que surge, agrega-se a outra, e aí tem que sair o subproduto daquilo, que é uma situação nova, onde as pessoas se redefinem, se reposicionam e acabam gerando novas maneiras de relacionar no próprio meio com as mesmas pessoas e encontrando aquilo que realmente não necessariamente seja em outra pessoa. Mas você ter na mesma pessoa o desenvolvimento e a descoberta de uma outra perspectiva, uma outra possibilidade. Então, isso em consultório a gente trabalha e os resultados são muito bons. Por quê? Porque as pessoas não se agrupam por acaso. Isso acontece também nas sociedades de empresas, de negócios, acontece também nos relacionamentos de amizade. Quando a gente é adolescente, por exemplo, especialmente a gente vê as meninas de 15, 16, 17 anos vestirem as mesmas roupas, das mesmas cores, porque elas querem buscar a ideia da igualdade, para elas se sentirem validadas. Como elas estão em processo de desenvolvimento da personalidade, aquilo ali, olha, fulana é perfeita. Aí quando a convivência começa a gerar intimidade, aí a própria natureza, ela pede uma expansão automática da qual a gente não tem controle, aí a pessoa parece que começou a deixar de concordar com a gente, mas na verdade ela não deixou de concordar. É que ela passou, por causa da intimidade, de gerar novas demandas para a relação sustentar. E aí entra muito a questão do apego, da capacidade da pessoa entregar, dela não entregar, aí entra a questão das crenças, do ego, e assim vai sucessivamente. Então veja você, o casal, como eles vão sair disso? É uma questão de se reposicionar e apostar
que a escolha que cada um fez não foi errada, mas que é uma escolha capaz de redefinir um novo propósito e respeitar isso em cada um. E a partir disso, você pode ficar junto ou não, mas é uma definição de um novo propósito. E isso é possível e plausível para todo ser humano. Então, assim, ninguém é de ninguém. Nós somos pessoas que somos livres e a nossa liberdade não está com ou sem alguém, mas está em você se permitir se manifestar com aquilo que você tem para oferecer. Esse é o Cantinho do Ari. Se inscreva e compartilhe com as pessoas que você gosta. Até o próximo vídeo.